Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma questão do ENAD de 2019, tá? Do ENAD, ou da avaliação do ENAD, do curso de Engenharia Mecânica, tá? E essa questão, ela faz referência aos mecanismos de transferência de calor, tá? Então é a questão 13 da avaliação da Engenharia Mecânica do ENAD. Tá? Então, uma equipe de trabalho decide adquirir uma garrafa térmica para armazenar seu café ao longo do dia e seus membros precisam entrar de acordo quanto ao modelo de garrafa a ser escolhido. Para tanto, depois de uma pesquisa, um deles adquiriu uma garrafa cujo folheto de instruções apresentava a imagem e as características conforme a figura a seguir. Bom, então aqui nós temos a representação, tá, do quintal da física, né, um blogspot, tá, adaptada à data de acesso, no qual nós temos aqui então a representação dessa garrafa térmica, mostrando que nós temos então uma tampa de material de isolante térmico, tá, um revestimento externo protetor, tá, um apoio de material isolante térmico, tá, e superfícies espelhadas, né, tanto nesta região quanto nessa região interna, e aqui no meio nós temos vácuo. Tá? Então vamos olhar aqui um pouquinho para os aspectos da transferência e mecanismos de transferência de calor. Né? Se a gente recordar, nós temos três mecanismos. Né? O mecanismo de transferência por condução, que ocorre entre materiais sólidos. Tá? Então, no caso, a tampa sendo um material sólido e esse apoio sendo um material sólido, eles fazem a transferência de calor por meio da condução, né? Então o calor é conduzido, certo? O fluido, né, líquidos e gases, eles não são bons condutores térmicos, não quer dizer que eles não conduzem calor, né? Eles conduzem, né? Mas a taxa, né, a condutividade deles é muito baixa, né? Ou condutibilidade, a habilidade de conduzir é muito pequena, mas eles transferem calor por meio da convecção. Tá? Então o fluido aqui dentro, o café no caso, e o ar que tem dentro da garrafa, trabalharia da forma de transferir o calor através do mecanismo de convecção. Né? Isso nos leva à relação aqui dessa parte interna ser vácuo. Né? Por que nós temos esse vácuo nessa região interna? Você não tem meio fluido, então dessa forma você vai estar diminuindo a transferência de calor através da convecção, ou praticamente anulando esse processo. Tá? Então, o revestimento externo também produz condução térmica, tá? E ele fala de superfícies espelhadas, que vai fazer referência então ao terceiro, né, mecanismo de transferência do calor, que é a irradiação ou radiação térmica. Certo? Então, se a gente lembrar ali, corpos negros, né, eles têm a tendência de absorver calor, mas eles também são bons emissores de calor, né? Basicamente, eles absorvem esse calor e fazem a transmissão, a emissão desse calor, né? E corpos espelhados, né, ou espelhos perfeitos, têm a tendência a refletir, né, e não absorver esse calor. Tá? Então, essa superfície espelhada tem a tendência de refletir esse calor, né, por radiação, de volta para a região interna da garrafa, não deixando que ele seja transferido, então, para a região externa. Tá? Então, fazendo uma compilação aqui dos mecanismos. Vamos ver o que ele trata dessa pergunta. Né? Então, considerando as informações apresentadas e com a relação às características da garrafa térmica selecionada, avalie as afirmações a seguir. Bom, o material isolante térmico da tampa e do apoio é essencial para aumentar a resistência térmica de condução e convecção. Tá? Então vamos analisar essa primeira afirmação. Tá, gente? O material isolante ele é um material sólido. Né? Sólidos, eles não vão efetuar convecção, eles vão efetuar apenas condução. Então essa primeira afirmação aqui, ela é falsa, tá? Devido à presença desse E. Tá? Esse E é que ele é capcioso,
né? Então o material térmico, né, o isolante térmico, ele vai aumentar a resistência à condução, mas não vai influenciar aqui na convecção, tá? Então essa primeira afirmativa a gente já pode considerá-la sendo falsa, tá? A segunda, o vácuo é necessário para reduzir a troca de calor por condução, tá? E convecção entre o café e o meio externo. Gente, é verdadeira, né? Porque se eu tenho um meio fluido como o ar aqui dentro, tá? O ar, ele vai transferir calor tanto por condução, né? Mesmo que seja muito pequeno essa transferência, né? O valor dessa transferência, ele vai transferir, tá? E ele também vai realizar a transferência por convecção, tá? Então, aplicando-se o vácuo, você vai aumentar, né, ou reduzir aqui a troca de calor por ambos os mecanismos para o meio externo. Tá? Então, a segunda é verdadeira. Tá? Então, a terceira, as superfícies espelhadas possuem a função de inibir a troca de calor por radiação. Tá? Realmente, né, ele não vai deixar que o corpo ou o material faça a absorção desse calor e faça a emissão desse calor para o meio externo. Então, nós temos aqui, das três afirmações, nós temos que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira também é verdadeira. Logo, nós temos, dentre as alternativas, que a única correta é a letra D. Então, 2 e 3 apenas, né? No caso, estão corretas, tá? Pessoal, isso aqui foi um primeiro vídeo, eu vou trazer um logo em seguida, trazendo mais uma ou duas questões, né, sobre a avaliação do ENAD de 2009, tá? Grande abraço, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e fui!